Buenos, estou fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com você uma lição que eu aprendi. Demorei muito para aprender, mas depois que eu aprendi, consegui mudar minha vida de forma completa e queria compartilhar com você. Então a ideia primeira é que você entenda que você está aí lutando talvez uma batalha que não é a batalha real, né? Que é a batalha externa, as coisas que estão acontecendo na sua vida. E aí você vai falar assim, pô, tu tá brincando, né? Lógico que eu tô, a batalha é real, tô sentindo aqui, tô sofrendo e tal. Eu sei que ela é real, mas o mais importante é você travar a batalha que te interessa, a batalha que pode mudar a sua vida. E a batalha que pode mudar a sua vida é a batalha interna, é encarar a si mesmo, saber quem você é, saber as feridas emocionais que você tem, saber por que você enxerga o mundo de determinada forma, por que você sente e se comporta de determinadas formas que nem você sabe. Isso eu estou te falando por conhecimento próprio. E depois que eu comecei a me entender, comecei a pisei ali na arena para travar a luta real, que era contra mim mesmo, cara, as coisas melhoraram de uma forma absurda. E eu queria, não tem jeito, vou fazer uns paralelos aí com jiu-jitsu também, com luta, que eu, né, senão não sou eu. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes você está ali no tatame e vai treinar com alguém, e você vê, sei lá, um outro faixa preta, mais forte, você percebe que o cara é mais novo, e de repente você começa a treinar e você começa a se enrijecer muito, né? Aí eu fico mais rígido do que normal, eu já fico mais preocupado, aí daqui a pouco eu estou mais me defendendo do que atacando, e aí já perdi o treino na minha cabeça, porque eu estou muito mais preocupado só em me defender, me sentindo mal e talvez não capaz o suficiente para poder colocar as minhas técnicas em prática, e naquele momento você acha que o problema é o outro, né? E aí você pode colocar a culpa no outro, porque ele é maior, porque ele é mais novo, porque hoje eu não acordei bem, hoje você pode inventar várias desculpas, mas o verdadeiro guerreiro, a primeira coisa que ele vai se perguntar é: o que está me travando? O que é isso internamente que está me travando? E aí veio o ponto. Porque esses pensamentos, eles talvez não tenham nascido ali no tatame, tenham nascido muito antes. Por exemplo, quando esse cara tinha 9 anos de idade e o pai dele falava para ele: cara, você nunca vai ser bom em nada. Percebem a sugestão, o poder da sugestão e o poder da autoridade, que é o pai ou a mãe, ou alguém fala: você não é bom em nada, você é muito ruim, você não tem jeito para isso. E nesse momento, a criança e depois o adolescente, o adulto, vão enxergando o mundo com essa crença e absorvendo-a de forma total. Conscientemente está lá ela: não, eu sou faixa preta, estou bem, eu sei as técnicas, vai dar certo, vai dar tudo bem, mas lá no inconsciente está bagunçando tudo, e ao invés de você lutar de uma forma na batalha que interessa, que é a batalha interna, a batalha mais profunda, você começa a só olhar para fora, também porque é mais fácil, porque olhar para dentro não é gostosinho não, entende? Então a coisa é muito difícil sob essa perspectiva. E vou dar um exemplo concreto. Uma mulher super bem sucedida, muito competente, tendo um cargo de liderança. O tempo inteiro ela está ansiosa, achando que ela está na iminência de ser mandada embora. Então, ou seja, essa dispensa iminente está na cabeça dela o tempo inteiro. Então ela está no campo, sobrevivência total. O que ela vai fazer? E ela começa a trabalhar horas e horas, passa do horário, faz o trabalho antes, capricha da melhor forma que ela está, mas ela vive ansiosa e vive uma vida muito difícil, muito corrida, muito exigente, a exigência interna dela é enorme. E a primeira coisa que as pessoas vão falar é: nossa, mas que eu tenho um chefe abusivo, eu tenho um ambiente de trabalho tóxico e etc. Quando, na verdade, você vê a garotinha que só tinha o carinho, a atenção e o amor da sua mãe, digamos que essa garotinha tenha, sei lá, 10 anos, quando ela ia bem na escola. Ou seja, quando a mente da criança elabora aquilo,
ela naturalmente vai trazer uma crença de que ela só tem valor e só merece ser amada e valorizada caso ela consiga fazer o dever direitinho, ou seja, ela tem que o tempo inteiro estar performando para que possa ter essa atenção, esse amor, se sentir valiosa naquele momento. E aí sabe-se lá os outros efeitos que podem ser gerados com base nessa crença. Por exemplo, o campo amoroso, ela naturalmente já não vai se sentir valiosa. O que ela vai começar a fazer? Traz presentinho, faz o máximo que pode fazer para agradar, não precisa nem ser recíproco, porque ela vai dar, vai fazer o máximo que ela puder para que ela se sinta valorizada, porque ela aprendeu lá atrás que ser valorizada e ser amada depende de performance, ela tem que fazer alguma coisa. Dificilmente ela vai crer que ela pode ser amada e valorizada sem ela precisar fazer nada, entendeu? Ou pelo menos não fazer muitas coisas à toa, né? Não, e se valorizar diz respeito primeiro a pessoa se conhecer para poder saber, né? Nossa, eu tenho valor independentemente do que eu faça. E você vai percebendo que a luta, e vou pegar esse exemplo, a luta externa seria ela olhar e falar assim: nossa, eu tenho o dedo podre, né? Estou vendo, eu só me relaciono com caras que não me valorizam. Eu me relaciono, e aí você vê que ela é extremamente carente emocionalmente, ou seja, qualquer coisa, basta ela estar com alguém que ela já está satisfeita, mas está lá ela fazendo, em algum momento de forma consciente ela vai falar: ah, mas eu não me sinto assim tão amada, né? E vai continuar funcionando sempre no modo sobrevivência, ou seja, tem que performar para eu me sentir amada, para eu ser amada. Percebe? Então a primeira coisa é, o fácil é você olhar para fora e falar assim: ah, o problema é dos homens, os homens de hoje em dia, nos relacionamentos, eles não conseguem lidar com uma mulher independente, e etc e tal. E sabe-se lá o que levou a chegar em determinados pontos profissionais, porque muitas vezes ela pega, ao invés de canalizar a vida de uma forma mais holística, né, conseguir equilibrar, procurar equilibrar todas as áreas, ela vai lá e canaliza completamente no trabalho, aonde vai fazer com que ela se sinta bem, valorizada, poderosa, com potência, mas se tratando aí mais de uma fuga, né, das outras searas da vida. Então, muitas vezes se vê profissionais maravilhosas, super bem-sucedidas, mas que dificilmente vão conseguir um relacionamento equilibrado e saudável. Simplesmente porque o problema está lá fora? Não, o problema está dentro. E você conseguir voltar e saber quais são suas feridas emocionais, como é que você está, como é que você enxerga o mundo, como é que você se enxerga. Não é raro que eu veja pessoas que, quando eu só pergunto, me fala aí quais são as suas virtudes, o que você tem de qualidade, a pessoa não conseguir falar. Ou se sentir muito encabulado, falar assim: nossa, é difícil a gente falar da gente, né? E quando a gente fala em, por exemplo, autoestima, se autoestimar, significa você se admirar. Quem é que admira alguém que não tem qualidade? Porque parece uma pintura já feita e imutável, a qual a pessoa fica totalmente presa e ela fala: não, eu sou isso aqui. Mas isso não é consciente, na verdade, ela se comporta, se sente e enxerga o mundo de acordo com essas lentes. Ou seja, a batalha que ela está travando é a batalha externa. E o externo nos distrai o tempo inteiro. Enquanto, seja numa sessão de terapia, seja num journaling, né? Seja num diário, se escrevendo num diário, você vai olhar e falar assim: nossa, peraí, eu não tinha percebido isso. Por que eu me senti assim? Lembra do lutador? Fala assim: o que está me travando? Por que eu me senti assim? Por que eu reagi de determinada forma? Será que isso aqui foi o normal? Por que está acontecendo isso na minha vida? Dou um outro exemplo. Alguém que tem uma ferida emocional de infância, de abandono, né? E esse abandono pode aparecer de várias formas, né? Seja pelo abandono mesmo, sei lá, o pai sai de casa e deixa a criança, ou seja, por a criança não sentir que ela não tem a atenção suficiente e que a deixam
sozinha por muito tempo, ou que fica na casa da vizinha e etc. Por aí, né? Porque isso vai depender da interpretação que a própria pessoa vai ter na sua infância com relação a isso. A pessoa que foi abandonada, ela dificilmente vai querer se apegar e ela vai criar um esquema, uma forma de comportamento segundo essa leitura. Não adianta, porque todo mundo que eu chegar próximo vai me abandonar. E a dor do abandono é muito grande, a ferida é muito grande. O que eu faço? Eu repilo antes que chegue. Eu sou mais ríspido, eu sou mais frio, não me apego, deixo, passo até talvez por um cunho mais sexual, eu apego, mas não me apego, sou assim, sou fria. Não, essa coisa de romancezinho, eu sou assim. E aí você pode parar para ver, porque lá no fundo, aonde a batalha é real, tem uma ferida, tem um trauma, tem alguma coisa que a pessoa precisa resolver para que ela consiga limpar as lentes e enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. E aí, de certa forma, é importante a gente entender, há aí um condicionamento, entende? Esse condicionamento, você levar uma vida que o tempo inteiro, vamos lá para aquele exemplo lá da executiva, né, que tem que fazer, tem que performar para se sentir amada. Então, normalmente a mãe não dá muita atenção, mas quando ela tira o 10 na escola, mostra para a mãe, essa é minha filha, e conta para a vizinha, e beija, abraça, etc. Depois volta ao normal. E vai perguntar como é que foi na escola, como é que foi. A primeira coisa que ela vai fazer é entender, nossa, eu tenho amor, eu tenho essa gratificação, me sinto amada e me sinto valiosa quando eu performo bem na escola. O que eu vou fazer? Eu vou focar tudo aqui. E aí ela sai da família, vira adulta e ela vai entender que sempre quando ela performar, ela vai ter ali a gratificação. E aí, como a gente disse no início do vídeo, o mundo não é justo. E quando ela começa a se frustrar, ela começa a não, ela começa a não entender o que está acontecendo. Percebe? Então, esse vídeo é para te falar o seguinte: a verdadeira luta é a luta interna e muitas vezes a maioria das pessoas ainda não colocou os pés na arena. Ela está ali se distraindo com as coisas do dia a dia, colocando a culpa nos outros, nas condições, e ainda não parou para olhar para dentro. Tem uma frase, né, que falam que é do Jung, já ficou comprovado que não é dele, mas a frase é muito boa, que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E eu não quero que isso aqui soe uma coisa muito rara e boa, né? Nossa, tá, gratiluz. Olha para dentro. Mas tem que olhar para dentro mesmo. E quando você olhar para dentro, já falo logo, não é gostosinho, não é bom. Você vai ver várias facetas suas, várias coisas que você aprendeu e ficou condicionado, achando que eram pensamentos seus, mas não eram. Achando que eram crenças suas, mas não eram. E é importante que depois que você comece a tomar consciência disso, a possibilidade que você tem de mudar a sua vida de forma completa é enorme. E eu falo por mim. E também pelos clientes que eu já atendi. É muito importante que você entenda, suas lentes estão ali embaçadas. Você está vendo de acordo com aquilo que te foi condicionado e com as crenças que você tem, muitas vezes desde criança. Seja de incompetência, seja de abandono, com ferida de abandono, ferida de distanciamento, ferida de indefectibilidade, você se sentir menor. Estou lembrando aqui de uma. Poxa, eu lembro uma vez eu devia ter uns 16 anos. Estava com meus amigos em Búzios, na casa de um amigo, e de repente eu vi ali na Rua das Pedras, assim, uma família. A família era linda, né? O pai era bonito, a mãe era bonita, a filha era linda, o moleque, o irmão era bonito, o molequinho era bonito, comendo uma lagosta linda ali. E eu fiquei assim de fora, falei assim, nossa, eu nunca vou ter uma família assim. Olha isso. Com 15 anos, eu nunca vou ter uma família assim. E assim, aí ele tomando um vinho, tá falando, nossa, é muito dinheiro, é muita, né, muita harmonia, muita coisa. Olha o que isso pode fazer na cabeça de alguém. Ainda bem que a gente quebrou essa crença. Mas, vem, são coisas que acontecem. Né? A mesma coisa quando, sei lá, quando você é o patinho feio da turma, quando você sofre bullying. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre bullying, que bullying eu sou. Sofri bullying minha vida inteira.
física, mental, os dois, pode escolher. E é importante a gente entender porque feridas emocionais são criadas e essas feridas emocionais trazem para você uma luta interna que a gente não quer ver, não quer saber, acha que está tudo bem, olha para o externo, acha que está evoluindo, mas na verdade você está enxergando o presente com olhos de passado, o futuro com olhos de passado. Imagina se você se sente incapaz, incompetente de conseguir algo, como é que você vai enxergar o teu presente, por melhores que estejam as condições, de uma forma otimista? Não, porque você vai olhar e falar, mas no fundo não é para mim. Percebe? Então, o que eu estou fazendo é te chamando para a verdadeira batalha, que é a batalha interna. Em algum momento, ou você vai esperar acontecer alguma coisa muito grave, ficar muito mal, ou você espontaneamente vai olhar e vai entender que está na hora de olhar para dentro e se conhecer melhor. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, por favor, dá um like, curta, compartilhe, comente. O comentário é que é legal, né? Para não ficar uma coisa só unilateral. E se você quiser entrar na verdadeira arena, eu estou aí com você. E não vou te tratar como coitado, eu vou te tratar como guerreiro, que tem que lutar sua luta interna e te dar o máximo de força e de potência para que você consiga superar os problemas internos e consiga vetorizar de uma forma linda externamente. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar. Tamo junto. Valeu!